Joia, 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 joia. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos e amados irmãos. Estamos iniciando mais um dia de estudo, mais um dia de estudo com o reverendo Davidson. Ontem não consegui fazer a live, estava muito congestionado, mas graças a Deus estamos bem melhor do que ontem. Continuamos aí na perspectiva de melhores. E hoje eu estudo com o reverendo Davidson, né? Então eu não posso ficar muito tempo aqui falando, vendendo meu peixe, porque hoje é o dia do reverendo Davidson. Eu quero então te convidar nessa manhã a orarmos, né? Orarmos ao Senhor e logo depois vamos dar sequência, vamos seguir adiante com a nossa live. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa manhã, eu quero te agradecer pelo dom da vida, eu quero te agradecer por esse dia, eu quero te agradecer pela salvação que temos em Cristo Jesus. Pedimos também, Pai, que o Senhor esteja visitando neste momento os nossos irmãos e amigos, alguns em deslocamento, indo para o colégio, para o trabalho, outros retornando do trabalho, Senhor, e ainda outros, Senhor, já estão na condução. Que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe, que o Senhor sustente, que o Senhor fortaleça cada um deles. Pedimos por aqueles que estão enfrentando dificuldades na área da saúde. Pedimos, Senhor, pela Manuela, pedimos, Senhor, também pelo Ravi, pedimos, Senhor, em favor da mãe do reverendo Davidson também, que vem de um processo de convalescência. Pedimos os irmãos aqui da amada igreja em Aracruz e outros, que o Senhor abençoe, que o Senhor restaure a saúde. E pedimos também, Senhor, por esse momento de estudo, que o Senhor fale conosco, todos aqueles que se conectarem a nós nessa manhã sejam abençoados, sejam edificados, e aqueles que ainda não te conhecem, que sejam reconciliados contigo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar aqui o reverendo Davidson. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, reverendo Davidson. Bom dia, pastor Aderson. Tudo bem? Bom dia a todos. Deus nos abençoe mais um dia de estudo bíblico. Amém, amém. Como é que tá a sua mamãe, meu amigo? Graças a Deus, ela está melhorando, né? Com um pouquinho de dificuldade aqui, outra ali, mas ela está bem melhor. Já está fora de perigo, né? E a gente pede a Deus que continue abençoando, né? Para que ela nunca mais volte a precisar se internar, né? Joia, joia. Os amados irmãos, peço aí que sigam orando por ela e pelos enfermos de uma Amém. forma em geral, né? Reverendo Davidson, fica bem à vontade, tá? Eu vou sair Obrigado, pastor Aderson. aqui. Olha só, você viu aí o cenário novo, né? Você Tô viu aí vendo que eu, muito eu, aqui eu do fiquei, piano, eu fiquei, ó. ó, eu fiquei milionário fazendo estudo bíblico ensinando hebraico, tá vendo aí? É verdade, é verdade. Tá vendo aí? Aracruz te Ó, abençoou, ó. tem te abençoado, tá vendo? Tô morando numa mansão agora com direito a piano e tudo, hein? Com direito a fiel e Ah, tudo, ó. viu aí? E, meu amigo, fica com Deus te abençoe e Deus continue te conduzindo, tá bom, meu amigo? Amém, obrigado. Muito bem, pastor Aderson, né? Estamos aqui para falar um pouquinho agora sobre o nosso momento literário, né? Eu peço aqui ao pastor Aderson para colocar em tela, né, o material que eu preparei, isso aí. Se você fizer contato comigo pelo WhatsApp, você vai receber o link para você acessar esse material aqui, ó. Você vai acessar essa página com quem eu sou, né? Aqui primeiro. Tem direito ao livro de graça, que ó, você pode clicar e receber o livro de graça aqui, ó. Você clica aqui, recebe esse livro aqui, a Exegese do Antigo Testamento para curiosos. E também tem muitos outros livros gratuitos também, não é somente esse não. Você pode fazer contato, pede esse link aqui para você conhecer todo o material que eu tenho, inclusive os gratuitos, né? Tem curso gratuito, tem livro gratuito, tem muita coisa bacana aqui, né? Aí você vai conhecer os meus livros. Ó, esse aqui é um livro que eu tenho usado como base para essa série de estudos que deve terminar hoje. É possível que termine hoje, né? Você pode comprar aqui, ó, o livro impresso, é lançamento desse ano, tá bom? Você pode comprar a versão impressa desse livro. Eu vou produzir ainda a versão digital. Mas você já pode comprar a versão impressa se você gostou, está gostando dos estudos que temos feito aqui. Esse aqui também, que eu já fiz um estudo rápido, né? Uma série rápida de estudos aqui,
que é Eu Só Quero Melhorar Logo, o livro para quem está enfrentando enfermidade. Esse livrinho aqui eu escrevi enquanto eu estava acompanhando a minha mãe no hospital, sem ser dessa vez, da outra vez, ano passado, 2024. Então, eu fiquei um longo tempo lá com ela e pude, então, produzir e começar a preparar esse estudo aqui, esse livro, para poder publicá-lo depois, né? Esse aqui é o grande lançamento, né, que é meu livro maior até agora, A Lei do Sofrimento, a Disputa pela Integridade, o livro de Jó. Tem sido um livro muito buscado, já está esgotado, inclusive. Você pode comprar apenas aqui, né? Você pode comentar a sua versão impressa ou a sua versão digital, no e-book Kindle. Proteção Divina no Curso da Vida é um comentário bíblico, palavra por palavra, versículo por versículo, do Salmo 91. Tudo à luz da Bíblia hebraica, tá? Esse aqui é a mesma pegada, só que é do Salmo 23. Então, você pode pegar aqui e estudar todo o Salmo 23, também palavra por palavra, versículo por versículo, à luz da língua hebraica. Tem a versão impressa e versão digital também, né? Essa é a minha tese, minha monografia, na verdade, mestrado em Ciências da Religião, a ética do casamento judaico. Se você gosta desse tipo de estudo, né, tudo que diz respeito ao casamento na Bíblia, a partir do casamento de Moisés com a mulher cussita, né, que trouxe assim, muita polêmica já na época dele e também para o nosso estudo hoje, né? Então, é bem interessante o estudo que eu fiz. Essa é a minha monografia de mestrado em Ciências da Religião, que foi publicada. Eu publiquei aqui para você, na versão impressa e digital também. Você gosta de pregar, pregar a palavra, a semente e a palavra, na sua segunda edição ampliada, é para você, tá? Aqui eu ensino você a usar a nova homilética, os recursos atuais da tecnologia, e inclusive fazer sermões narrativos, tá? Bem interessante. Se você gosta de ter uma pregação assim, um pouco mais um pouco mais curiosa, né, um pouco mais interessante também, você pode aderir à moda das pregações narrativas. É bem interessante. Esse aqui é meu livro especial para mulheres. Você que é mulher cristã, Guardadas pelo Amor, tá bom? Ele foi um livro feito para você. Um diálogo interessante sobre o cuidado de Deus e a proteção divina para você, mulher. Tá legal? É um livro bem suave, bem sensível e abençoador também. Aqui é um e-book é um e-book que é, na verdade, um manual de teologia da oração envolvendo todo o Antigo Testamento, tá? É bem interessante para você que quer saber como que a Bíblia vê essa questão da oração, né? A teologia da oração aplicada à sua vida prática. Esse aqui é o meu livro, Vitória nos Desafios da Vida. Já tivemos aqui uma série de vídeos também sobre esse livro. Não é? Você pode ver aqui como que a Bíblia vê a questão da vitória, né, que nós precisamos ter para podermos ter uma vida até que agrade mais o coração de Deus. Meu livro devocional, O Cheiro das Águas, para que você veja o avivamento pessoal que Deus tem para a sua vida particular, tá? É um livro interessante também. O Superigrejado e o Herege é um livro onde eu comento os evangélicos segundo os Simpsons. Aquela série de desenhos dos Simpsons, né? Aqui você pode conhecer o Superigrejado e o Herege. A minha comédia mais lendária, né? As lendárias trapalhadas do apóstolo Valdecrey. É o apóstolo que, é claro, né, eu criei, eu inventei, mas é uma história hilária e também um estudo bíblico no final, falando sobre como eu vejo e como é biblicamente a questão dos apóstolos na Bíblia. Tá? Bem engraçado e interessante também. E tenho, claro, os meus cursos, né? Eu tenho um curso livre de teologia básica atualmente, curso de introdução à exegese bíblica, curso exegese e exposição, onde eu ensino a fazer pregação expositiva.
e também exegese bíblica, panorama do Antigo Testamento, a Trindade revelada na Bíblia hebraica, se você pode ter lampejos de revelação da Trindade no Antigo Testamento hebraico, é bem interessante esse curso. Para quem gosta do Apocalipse, agora está na moda, né? Mais uma vez está na moda. Aquela série de vídeos que fizemos aqui pela Igreja de Aracruz sobre o Apocalipse, agora está organizada em forma de curso. É bem interessante, se você gosta, né? E aqui os meus dados, minhas redes sociais, né? Eu tenho canal do YouTube, eu tenho podcast no Spotify, em outros agregadores, Facebook, Instagram, e o antigo Twitter, atual X, né? Está tudo aqui, o site da Editora Contextualizar. Aqui você consegue e-books gratuitos, enfim, muita coisa interessante para você, tá legal? Faça contato, então, pegue o link, né, desse material para que você possa, então, conhecer os meus livros e ter acesso à compra dos e-books, tá bom? E-books, livros impressos, enfim, tudo ali, né? Bom, estamos aqui na nossa apostila gratuita, né? E você pode ver aqui, essa apostila aqui, ó, Em Busca da Intimidade Perdida, baseado nesse meu livro aqui, nós já estamos chegando à parte final. Não sei se terminamos hoje, talvez sim, mas você pode pedir gratuitamente para o pastor Anderson. Ele vai te enviar esse resumo aqui para que você tenha o PDF aí e possa continuar acompanhando conosco os nossos estudos, né? Estamos falando então aqui no tópico 13, Deus faz dos seus servos amigos, não é interessante? O texto que Jesus disse aqui é um texto muito conhecido. E a gente fechou com esse tópico 13 aqui na hora passada, né? Veja aqui João 15, versículo 15, que diz o seguinte, eu vou ler novamente para você, para que você tenha essa compreensão. João capítulo 15, versículo 15. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai eu lhes dei a conhecer. Então, esse era o nível de tratamento de Jesus com os seus discípulos. Ele está chamando-os de amigos, né? Porque ele os trata, sempre os tratou como amigos. E ainda hoje, Deus também revela a sua intimidade para aqueles que têm intimidade com Ele, aqueles que têm proximidade com Ele, aqueles que são amigos de Deus, né? Assim como Abraão, Moisés. No passado, temos também o próprio Jesus, né? Então, todos esses, eles são abençoados com o modo como Deus nos trata com proximidade, tá? Então, por isso que o nosso tema é busca da intimidade perdida. De fato, Deus tem tratado conosco, né? Hoje vamos, então, retomar aqui no tópico 4, 14, né? Jesus, o maior exemplo de intimidade com Deus. De fato, ele é. Veja aqui que Jesus declarou a sua unidade com o Pai, né? Eu e o Pai somos um. É muito clássico esse versículo. De fato, ele é um só com o Pai, porque ele tinha uma intimidade tão perfeita com o Pai, uma proximidade tão perfeita, que eles eram considerados um só, e de fato são um só. Não é? Assim como também entra o Espírito Santo na equação, então você tem a Trindade, que é essa unidade perfeita de três pessoas diferentes, mas que compartilham a mesma unidade, a mesma natureza divina, como isso é um exemplo para a gente também, né? Saber que temos que ser um com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, buscando essa unidade, o máximo de perfeita possível, né? Então, olha só, é impossível dissociar o Filho do Pai, de tão perfeita que era essa intimidade, que era essa unidade entre eles, né? Não dava para separar, porque de fato tudo o que Jesus fazia era em perfeita e total obediência à vontade do Pai, tá? Então, essa é uma lição muito importante, muito necessária para nós e serve de exemplo para a gente.
Será que temos buscado esse nível de unidade com o Pai? Essa intimidade tão perfeita que a gente não consegue fazer nada ao longo da nossa vida, a não ser que o Pai esteja nos dando o aval, nos dando a direção. Foi assim que Jesus fez, né? Eu não sei se vocês estão assistindo aquela série, né? Que tem na Netflix, tem também na Amazon, eu vejo na Amazon, né? É aquela série da Netflix chamada The Chosen. É uma série que tem lá os seus problemas, né? Históricos sempre tem, né? Porque tem que fazer adaptação. Então nem tudo sai como de fato está na Bíblia. Mas é uma série tão interessante que ela vem mostrando isso com muita consistência, né? Mostrando o quanto Jesus era dependente do Pai para tudo quanto ele fazia. E essa série, ela mostra o que de fato a Bíblia relata sobre o relacionamento íntimo de Jesus com o Pai. E esse deve ser o nosso modelo. Jesus sempre é o nosso modelo para tudo, especialmente para o nosso relacionamento com Deus, a nossa relação com o Pai, né? Então é muito importante que a gente esteja prestando atenção e fazendo essa autoavaliação, para que a nossa vida com o Pai seja também uma vida de perfeita e total intimidade com Ele, né? Esse é o nosso objetivo aqui, recuperar a intimidade que um dia foi perdida, né? Uma intimidade com Deus. Bom, no tópico 15, vemos aqui que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aqui a gente vai ficar nessa parte final, né? Que é também a parte final do meu livro. A gente vai estar trabalhando bastante a vida de Davi, porque ele foi um grande exemplo de alguém que teve um alto nível de intimidade e que perdeu essa intimidade, cometendo o pecado lá com Batseba e tudo aquilo que envolveu o pecado dele, né? Mas depois ele recuperou, ele foi perdoado, teve as consequências do pecado, mas pelo menos a intimidade com Deus ele conseguiu recuperar, tá? Inclusive a oração que ele faz no Salmo 51, ela é bem emblemática, especialmente para a época do próprio Davi. Então, a partir de agora, a gente vai tratar bastante da vida de Davi aqui. E a gente vai fechar os nossos estudos com o Davi, tá legal? Bom, então, nesse tópico 15, Davi, um homem segundo o coração de Deus, de fato a gente vai ver isso aqui, né? Davi, o rei, né, era músico, poeta, general de guerra também. Antes de ser rei, ele era general e rei. Mas o seu maior título era ser segundo o coração de Deus. Ele foi o homem segundo o coração de Deus, né? Por quê? Porque ele era bastante aberto à direção que Deus dava. E quando ele se arrependia de verdade. Não importava a posição social dele, mesmo como rei, ele se arrependia e se jogava no chão, né? Rasgava as vestes, jogava areia na cabeça em forma de arrependimento, né? Ele se arrependia de verdade e fazia isso sem nenhum tipo de problemas, né? Com respeito ao seu título, ao seu status social. Então, de fato, nesse tópico, Davi pode ser um exemplo para a gente. Não em tudo, né? Infelizmente, não em tudo. Davi era um grande pecador também. Mas, pelo menos nesse tópico, na sua sinceridade para de Deus, ele sim era o homem segundo o coração de Deus e pode ser exemplo para a gente também, tá? Bom, no auge do seu reinado, ele caiu em pecado ao desejar e tomar para si Batseba, e a história você conhece bem, né? Ela é conhecida até, inclusive, na nossa cultura brasileira aqui. Você pode até não saber muitos detalhes, porque se você não tem a costume de ler a Bíblia, né? Mas se você já leu a Bíblia, você sabe dos detalhes também. Para encobrir, então, o seu adultério, o rei Davi mandou matar Urias, que era o marido de Batseba. Ele mandou matar, criou todo um estratagema ali, né, para poder Urias estar desguarnecido na frente de batalha e morrer. E aumentou muito a chance dele morrer. De fato, ele morreu em batalha, né?
para que pudesse, então, estar fazendo aquele teatrinho lá no começo, né? Oh, meu grande soldado Urias, eu vou consolar a viúva dele, vou tomá-la como esposa, né? Criou toda aquela situação, tudo isso premeditado, né? Maldosamente premeditado, mas depois ele foi confrontado, se arrependeu de verdade e ele teve realmente o pecado exposto, né? Por quê? Porque o seu pecado rompeu a sua intimidade com Deus e precisava, então, resgatar essa intimidade. Foi preciso, então, o profeta Natan chegar lá, criar todo um estratagema também, contando uma parábola, confrontando Davi com o seu pecado, e ali houve arrependimento, e o arrependimento foi sincero, tá? Mas apesar do arrependimento sincero, como você pode ver na Primeiro Reis, Primeiro Samuel, aliás, né? Apesar do arrependimento sincero, Davi teve, no tópico 16, ó, Davi teve as consequências do seu pecado vindo sobre ele de modo bastante avassalador. Né? Ele não foi livre das consequências. Ele foi livre e recebeu perdão para restaurar a sua intimidade com Deus, mas as consequências vieram. Né? Ele, de fato, sofreu uma angústia profunda. Olha como ele disse aqui no Salmo 32, versículo 3. Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Ele sofreu, inclusive, por causa do seu pecado, né? Que o contexto do Salmo 32 é o pecado de Davi, além do Salmo 51 também, né? Então aqui você vê o rei Davi sofrendo profundamente as angústias emocionais dele ter, né, cometido esse terrível pecado com Batseba. Então ele experimentou a culpa esmagadora e, claro, por causa disso, ele se afastou de Deus. O pecado nos afasta de Deus, né? E o sentimento de culpa também, não tratado, não levado no altar do Senhor, ele também nos traz problemas nesse sentido, né? Então, quando nós cometemos pecados e não nos arrependemos, a gente pode estar submerso totalmente no mar de culpa. E é claro, isso não traz nenhum tipo de benefício para nós, né? Por estarmos sofrendo, como o pessoal canta hoje aí, né? Aqui na cultura brasileira, né? Fica cantando aquelas músicas de sofrência, meu Deus, né? Isso não leva a ninguém a lugar nenhum. Né? Só fica aumentando o sentimento de autocomiseração, aumenta o sentimento de depressão e só te leva para o buraco. Então, você tem que tomar atitudes bastante práticas para que você saia da prostração, da angústia emocional ao ter cometido algum pecado. Né? Não é você ficar sempre prostrado, mas é você estar entendendo qual é o processo de cura que Deus vai usar na sua própria vida. E então, assim como Davi também descobriu isso, você pode descobrir o meio de sair dessa angústia, desses ossos envelhecidos e os seus constantes gemidos emocionais, devido à culpa que engoliu o seu coração. Né? Você pode simplesmente descobrir o caminho de saída disso. E o caminho é sempre o arrependimento e o perdão. Pedir o perdão a Deus, ele vai te perdoar, especialmente hoje em dia, né? Com Cristo já tendo feito a sua obra de salvação e nos aproximando de Deus. Então, hoje tá muito mais claro o caminho do perdão em Cristo Jesus, né? Mas vamos avançar aqui, o tópico 17, que nos fala aqui sobre o arrependimento e a restauração de Davi. Então, você vê aqui que quando Davi caiu, né, você viu que todo o processo de queda dele, né? Você viu que ele caiu em pecado, ele desejou e tomou para si Batseba, ele criou todo o estratagema para matar Urias, criar todo aquele teatro inicialmente, depois de cometer esse duplo pecado, né, do adultério com Batseba e também
propiciar o assassinato de um dos seus soldados mais leais. Ele, então, vê a sua intimidade com Deus rompida, sofre angústia, se arrepende, sente aquela culpa esmagadora, se arrepende de verdade, mas percebe, né, as consequências do pecado sobre a sua família, sobre a sua vida. A própria criança, fruto do pecado com Batseba, morreu. Ele ficou de luto enquanto a criança estava doente, e depois que a criança de fato faleceu, ele consegue sair do luto e faz meio que o caminho inverso, né? Porque geralmente a gente fica com esperança enquanto a pessoa ainda está doente, né? A pessoa que amamos, mas depois que a pessoa que amamos falece, a gente fica de luto, né? Davi fez o caminho inverso aqui. Ele fez o luto antes e depois conseguiu sair do luto, né? Depois que a sua criança morreu. Mas aqui está no tópico 17, nós vamos ver agora o momento do arrependimento e também a restauração de Davi, né? Olha aqui, perceba aqui os detalhes, ó. Primeiro, Davi reconheceu o seu pecado e buscou o perdão de Deus, né? Veja como ele diz aqui no Salmo 32, versículo 5 agora, ó. Confessei-te o meu pecado e tu perdoaste. Então, veja só, ele fez a confissão de pecado. Ele reconheceu o pecado, confessou, né, o pecado, e então recebeu o perdão. Isso aqui é muito importante, porque, de fato, em Provérbios diz que aquele que cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia, né? Então, esse é um princípio bíblico muito antigo. Claro que quem escreveu aqui foi Salomão, né? Foi o filho de Davi. Então, ele escreveu esse provérbio, ou pelo menos ele compilou esse provérbio depois de Davi, né? Mas Davi aqui esteve trazendo em voga esse princípio antigo, que é quando você confessa o pecado. A própria lei de Moisés já falava isso. Você confessa o pecado, no caso da lei de Moisés, você faz os sacrifícios que são os sacrifícios que sejam pertinentes ao tipo de pecado que você cometeu, e esses sacrifícios, então, são uma prova espiritual, social, de que você se arrependeu, né? Davi fez tudo isso. Ele confessou o seu pecado, ele se arrependeu e ele pediu perdão. E quando ele pediu perdão, Deus o perdoou, né? O texto diz isso. Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Davi também clamou a Deus por restauração da sua vida e da sua intimidade com o próprio Deus, né? Olha como ele diz aqui no Salmo 51, versículo 12. E até antes do versículo 12, ele fala uma coisa interessante também, que eu vou explicar para você já já. Mas olha aqui o que ele diz no versículo 12, ó. Restitui-me a alegria da tua salvação. Eu preciso lembrar para você que quando Davi se refere à salvação aqui no versículo 12, não é a salvação no sentido como nós compreendemos hoje. Porque em Cristo nós temos uma compreensão de salvação
mais abrangente do que a que Davi teve na sua época, né? Por causa da morte de Cristo, dos próprios ensinamentos de Cristo, a gente entende a salvação, de fato, como ela é, a salvação completa, a salvação da ira de Deus, e então somos salvos também da própria ira de Deus e das consequências de estarmos debaixo da ira. Então, quando fomos salvos por Jesus, nós somos salvos da ira de Deus e das consequências dessa ira, que é a ida para o inferno, uma vida humana deplorável aqui na Terra, né? Sem perspectiva, sem esperança, uma vida sem propósitos. Então, quando a gente é resgatado por Jesus, a gente recebe a salvação espiritual com, com resultados que duram por toda a eternidade, e graças a Deus um resultado muito positivo, né? Que vai nos trazer vida eterna e uma vida eterna com Deus, em intimidade com Deus, pela eternidade afora, né? Então é a promessa de Deus, mas essa concepção de salvação Davi não tinha, tá? Na época de Davi, na época do Antigo Testamento, a concepção de salvação era a salvação para ter uma vida aqui na terra que agradasse a Deus, que fosse uma vida obediente à lei de Deus, e era isso, né? Era essa a compreensão de Davi. Então, quando ele fala, restitui-me a alegria da tua salvação, restitui-me a alegria de estar vivendo de acordo com o modo como Deus iria salvá-lo das situações do seu dia a dia, da sua vida, especialmente ele como rei, não é? Ele queria se alegrar novamente com as bênçãos de Deus no seu dia a dia. Era isso que ele estava dizendo aqui, porque ele havia perdido essa alegria. A sua condição de pecado e agora de arrependimento e confissão estava levando Davi, de fato, a buscar resgatar essa alegria de viver, porque ele havia perdido isso. Lá no versículo 10 do Salmo 51, versículo 10, Davi pede literalmente isso: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito inabalável. Quando ele fala isso, ele usa o verbo criar aqui em hebraico. O verbo criar é o verbo que demonstra a própria criação que só Deus é que pode fazer. Então, quando Davi pede, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele usa o verbo que Deus usou para criar lá em Gênesis. É o verbo bará, em hebraico, que é o verbo criar do nada. E é só Deus é que pode criar usando o verbo bará, criar do nada, uma criação especial, uma criação que só admite Deus como agente desse verbo. Então, quando Davi pede, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele pede para Deus criar do nada o seu coração. Em outras palavras, ele pede para Deus regenerá-lo por completo. Promessa essa que foi cumprida por Jesus quando ele enviou o Espírito Santo para regenerar a gente e dar o que Jesus disse para Nicodemos, né, em João 3, e dar o novo nascimento. Esse novo nascimento é a regeneração que Davi pediu aqui para Deus criar do nada o seu coração, a sua vida. Davi pede a regeneração da sua vida, sua alma, né, do seu jeito de viver. Ele pede a restauração completa. Ele sabia que só Deus é que podia fazer isso. Ele próprio, nem um sacerdote, nem um profeta, podia restaurá-lo por completo. É só Deus é que podia fazer. E Davi sabia disso. Por isso que ele pede para Deus restituir a ele a alegria da salvação e principalmente para Deus renovar nele, criar nele um coração puro e um espírito inabalável renovado sobre ele como ele tinha antes, né? Então é forte o que Davi pede no Salmo 51 e também o que ele pede no Salmo 32, né? Que são os dois salmos que fazem referência a esse período de pecado e arrependimento da vida do rei Davi, tá?
O pior pecado dele foi o pecado com a mulher Batseba, né? Bom, Deus então o perdoou e restaurou a sua intimidade com ele, mas é como eu disse, as consequências do pecado de Davi permaneceram, né? Ele teve todo aquele processo de angústia, sofrimento até físico, devido à sua angústia emocional e espiritual. Teve o processo da morte do filho, né, que seria o fruto do relacionamento dele pecaminoso com Batseba. A sua família também foi desmantelada. Seu filho Absalão se revoltou contra ele e houve até problema de estupro, incesto lá entre os seus irmãos, enfim, entre seus filhos, né? Uma situação muito delicada, uma família muito conturbada, porque ele pediu isso, né? Ele errou feio com Batseba, mas ele se arrependeu de verdade, por isso ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus, porque de fato Davi se arrependeu. E esse arrependimento dele foi sincero, foi completo, foi real, por isso Deus o perdoou. E ele então teve a sua intimidade com Deus restaurada, tá? E também voltou a ter bênçãos na sua vida, mas a sua família pagou um preço alto pelo pecado que ele havia cometido com o Batseba. Tá legal? Temos então no tópico 18, que é o último tópico, é isso mesmo, o último tópico, né, do nosso estudo. Vamos encerrar hoje, então, essa nossa série. Vemos aqui nesse último tópico a lição da história de Davi para nós. A gente já viu aqui alguns detalhes importantes sobre como Davi teve a sua saga, né? Descendente, indo até o fundo do poço, lá embaixo do fundo do poço. E depois Deus o restaurando e o reerguendo, mesmo ainda na condição de rei. Ele não perdeu a condição de rei. Muito pelo contrário. A promessa de Deus sobre ele foi real. O reinado dele é eterno. Tá? O reinado de Davi é eterno. O próprio Jesus, como Messias, descendente de Davi, ele é a prova e o cumprimento do reino eterno de Davi. O Mashiach, né, o Messias, veio da linhagem de Davi. Jesus, inclusive, foi chamado pelo cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Né? Esse filho de Davi é uma referência à ascendência davídica de Jesus. Então, de fato, Jesus é descendente do rei Davi. Tá? Sendo, então, o Messias comprovando essa promessa que Deus fez para o rei Davi e, de fato, trazendo o reino eterno sobre Davi. Tá? Bom, então, a lição da história de Davi é a seguinte. A história de Davi mostra o poder transformador do perdão de Deus sobre a vida daquele que se arrepende, daquele que volta aos caminhos de Deus, daquele que deseja voltar a ter um relacionamento com Deus ao longo da sua vida. Na história da gente aqui no Brasil, no meio evangélico, né? Acontece muito da pessoa se converter muito cedo. Eu, por exemplo, me converti aos 13 anos de idade. Me converti, coisa e tal. Deus me deu a bênção de nunca me desviar dos caminhos da igreja, dos caminhos de Deus. Mas eu tive um momento, assim, mesmo já como pastor, mas mesmo como pastor, estava longe de Deus. Eu não estava em intimidade plena com Deus. Não havia cometido nenhum pecado escandaloso, nada disso. Mas eu estava simplesmente longe de Deus, mesmo pregando, mesmo exercendo o ministério pastoral, auxiliar uma igreja aqui perto. Eu estava longe de Deus, né? Estava numa vida espiritual apática, fria, sem nenhuma proximidade real com Deus, né? Apenas mantendo o protocolo e seguindo o dia a dia. Como eu disse, não cometendo pecado sério, não pecado escandaloso, nada, mas também não tendo nenhum tipo de proximidade com Deus que fosse assim, né, importante para a vida pessoal. Eu perdi isso. Então eu conheço um pouco dessa situação de afastamento espiritual de Deus
Não a ponto de, como eu disse, de ir para o fundo do poço. Não cheguei aí ao fundo do poço. Como muita gente, às vezes, chega, né, ao fundo do poço. Deus me livrou disso, graças a Deus. Mas eu pude ter uma experiência também de restauração e de avivamento pessoal. E isso fez toda a diferença para a minha vida pessoal, para o meu ministério. E algumas respostas que eu precisava e esperei durante anos, essas respostas vieram após esse momento de reintegração, né, de restauração da intimidade com Deus. Então, isso fez muita diferença na minha vida pessoal, na minha experiência pastoral até. E muitas pessoas, ao contrário disso, elas vão no fundo do poço, né? Por exemplo, se convertem cedo, aí na adolescência, geralmente se afastam, querem experimentar a vida falsa, né? A vida do mundo. Querem experimentar os prazeres, querem experimentar cedo, né? Tudo que a adolescência efervescente leva a pessoa a querer experimentar. E geralmente as pessoas, quando exageram muito nisso, elas vão para o fundo do poço e conhecem o mal que o mundo oferece, não apenas os prazeres, mas também conhecem as angústias dos prazeres, conhecem o pecado na sua cara mais terrível, e então, geralmente, né, se arrepende e quer voltar. Antes de envelhecer, coisa e tal, a pessoa geralmente volta para os caminhos de Deus. Essa é uma história muito comum entre muitos cristãos, né, aqui no Brasil, principalmente. Infelizmente, é uma história comum, né, mas pelo menos é bom quando termina com a pessoa sendo restaurada, né? A pessoa se reconciliando com Deus e voltando a ter intimidade com Ele. Infelizmente, nem todo mundo volta. Algumas pessoas se perdem na adolescência, se perdem na juventude, e simplesmente seguem mesmo assim, né? Sem ter muita, nem mesmo saudade. Então, isso quer dizer que nunca se converteu. Ele sempre foi do mundo e simplesmente saiu da igreja porque não é o lugar dele, né? 1 João fala sobre isso para a gente. Primeira Epístola de João, capítulo 2, fala sobre a apostasia. E aquele princípio de que se saiu do nosso meio e está tranquilo fora do nosso meio é porque nunca foi dos nossos, né? É só você ler lá da primeira Epístola de João, capítulo 2, ele fala sobre isso. Mas no caso aqui, da lição que a gente pode tirar da história de Davi, é que o poder transformador do perdão de Deus ele é real, ele é concreto, tanto na vida do próprio rei Davi, quanto na nossa própria experiência também hoje em dia. E isso é o poder de Deus nos trazendo o perdão, nos trazendo completa libertação das amarras que o pecado nos traz. E quando a gente é livre, então, disso, a gente simplesmente é transformado, tem a vida restaurada, tem a nossa intimidade com Ele também restaurada. Em Cristo Jesus, a gente está muito mais, tem muito mais propiciação, né, da parte de Deus para restaurar a nossa intimidade com Ele. Jesus tornou Deus propício a cada um de nós, então temos mesmo a experiência de Deus como Pai, né? Nós temos a experiência de Deus como Pai, e não apenas como Deus, né? E nós servos Ele Deus. Mas Ele se revela a nós em Cristo Jesus como nosso querido Paizinho, o nosso Abba, o nosso Pai na intimidade, não é? Isso é importante a gente levar em conta. Então, a história de Davi mostra o poder transformador do perdão de Deus, mostra também que Deus restaura aqueles que se arrependem genuinamente. Mas atenção, tem que ser genuíno, tá? Tem que ser um arrependimento sincero, um arrependimento real, concreto, porque nós lidamos com o Deus que sonda os nossos corações, o Deus que conhece tudo, o Deus que conhece as entranhas do nosso ser. Ele sabe quando estamos mentindo, quando não estamos. Ele sabe quando estamos tentando enganá-lo.
veja a nossa ingenuidade, né? Tentar enganar ao Deus que sabe tudo, que é onisciente, o Deus que solta o coração, o Deus que nos fez. Ele conhece cada detalhe, cada átomo do que compõe o nosso ser pessoal. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. Ele nos fez. Ele conhece o nosso temperamento, ele conhece a nossa saúde mental, espiritual, emocional. Ele conhece tudo, ele sabe. Então, não tente enganar a Deus, né? Se você diz que se arrependeu e não se arrependeu, você está enganando a sociedade, está enganando o seu pastor, está enganando a igreja, mas enganar a Deus você não consegue, né? Então, tem um arrependimento genuíno. Se você tiver um arrependimento genuíno, Deus vai de fato te perdoar e te restaurar genuinamente, entendeu? Então, se você quer um perdão e uma restauração genuína, você de fato deseja voltar à tua intimidade com Deus, o seu arrependimento precisa ser concreto, real e genuíno também. Tem que ser sincero, tá legal? Então, a história de Davi nos ensina que sim, graças a Deus, Deus restaura aqueles que se arrependem genuinamente. E assim como Davi, podemos também encontrar perdão e nova comunhão com Deus por meio de Cristo Jesus, como temos falado aqui, né? Cristo tornou Deus propício a nós. Tornar Deus propício é tornar o coração de Deus inclinado ao nosso lado, para o nosso favor, tá? Então, nesse ponto aqui, a história de Davi também nos ensina isso. Assim como ele encontrou perdão em Deus, quando teve arrependimento real e genuíno, nós podemos também encontrar perdão e nova comunhão com Deus, principalmente porque o descendente de Davi, o Senhor Jesus Cristo, o Messias, ele propiciou isso para nós. Então, tornou o coração de Deus inclinado para a vida de cada um de nós. E essa é a graça de Deus. Tá legal? Terminamos aqui o nosso estudo com esses 18 tópicos. E apenas quero lembrar a você que você pode adquirir o livro Em Busca da Atividade Perdida, clicando aqui. Ó. Você vai clicar aqui e você vai cair novamente nessa página aqui, né? Nessa minha página que eu já mostrei para você. Você já viu aqui os meus cursos, os meus livros, vai saber aqui quem sou eu, né? Vai pegar aqui o livro de graça, não esquece de pegar o livro de graça aqui, tá? E outros livros também de graça, cursos gratuitos também. E aqui esse livro é a base da nossa série que terminamos agora. E você pode, então, em nome de Jesus, né, ser abençoado também com esse livro aqui. Tá legal? Muito bem, pastor Anderson, terminamos aqui. Agora a palavra está com você. Joia, 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 meu amigo. Muito bom o estudo de hoje. Estamos já chegando ao final, né, do nosso estudo de hoje. E hoje a gente encerra o livro, né? Nós encerramos o livro. Davidson, tá me ouvindo? Alô, sim, agora estou. Você deu uma travada aí. Joia. A gente encerra então esse módulo hoje, né? Sim, com certeza encerramos hoje. Já fechamos aqui os 18 tópicos do módulo. E quem quiser, claro, pede aí o PDF e tem o resumo do livro aí. E se quiser o livro completo, é só clicar e comprar. Né? Vai ser uma benção. Joia, joia, joia. Então, eu vou pedir o reverendo Davidson para fazer as considerações finais. Estão vendo que minha voz não está 100%, né? A voz já foi embora, né? Isso aí, isso aí. E depois nós pedir a ele também que esteja orando nesse momento por todos nós. Tudo bem. Minhas considerações finais é desejar, né, que cada um de nós possamos ter a intimidade com Deus restaurada, intimidade com Deus, né, totalmente completada, totalmente feita, restaurada na presença dele. Caso você tenha, por algum motivo, perdido a sua intimidade com Deus, se envolvido com muitas coisas que não sejam da vontade de Deus,
que você possa voltar, né? Possa fazer a sua oração pedindo ao Senhor que esteja perdoando qualquer pecado seu, restaurando a sua vida e quem sabe também você possa de verdade, né, estar na presença do Senhor, restaurando toda a sua intimidade com Ele. E caso não tenha sido essa a sua experiência, agradeça a Deus por isso, por você se manter ainda fiel ao Senhor, mas também esteja atento para que você não perca a sua intimidade com Ele, né? Essas são, portanto, as minhas considerações finais. E, claro, não é? Conheça os meus materiais, os meus livros, eles vão abençoar a sua vida, como já tem feito, né? Abençoando a vida de muitas pessoas. De fato, os meus estudos, os meus livros têm alcançado muitos corações, né? E com a internet, então, a gente tem ampliado, de fato, o alcance, né, dos nossos materiais. Então, seja mais um deles, engrosse a fileira daqueles que estão apoiando o ministério e que estão também sendo abençoados por tudo aquilo que a gente produz. Tá legal? Vamos orar então, agradecer a Deus pela bênção de mais um estudo hoje. Pai, nós te exaltamos, pedimos a tua graça, a tua bênção sobre a nossa vida, sobre aqueles que se encontram enfermos, pedimos a tua cura, a sua refuache lemar, a sua cura completa sobre a vida desses irmãos, dessas pessoas. Pedimos a ti, ó Deus, também sobre o teu servo, pastor Aderson, devido à sua gripe. Pedimos a tua bênção sobre ele também, que ele seja restaurado em sua saúde e possa voltar a falar normalmente para a glória do teu nome. Trata conosco, nos abençoa, Pai, em tudo. Trata das nossas igrejas, trata, Pai, dos nossos irmãos, que seja uma bênção para todos. Assim pedimos a ti, essa bênção renovada, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos encerrando. Se Deus assim permitir, na próxima quarta-feira retornaremos com novidades. Só você aguentar aí, né? Só você Isso esperar. aí. Reverendo Davidson, Deus te abençoe e continue abençoando a sua família, Amém. sua Obrigado. bom e a todos os demais irmãos. Shalom. Shalom, shalom a todos.